Olá, pessoal. Hoje a gente vai ver como identificar anomalias nas operações com ICMS, usando o Python. O tipo de anomalia que a gente vai verificar vai ser a variação no percentual de ICMS para a mesma operação, tá? Para situações idênticas. Por exemplo, quando a gente tem determinada operação, onde a gente tem o mesmo item, a mesma unidade de federação do emitente, né, ou seja, o estado do emitente é o mesmo. O F de destino, estado de destino é o mesmo, e o CFOP é o mesmo, a natureza de operação é a mesma, teoricamente, o percentual de ICMS para operações idênticas deveria ser o mesmo. Concorda? Então, pode ser que eu tenha essa operação, esse tipo de operação idêntica, e mesmo assim eu tenha uma variação no percentual do ICMS. Isso, teoricamente, seria um erro. Então, operações idênticas, em tese, eu teria a alíquota de ICMS idêntica. Tá? Essa variação na alíquota de ICMS pode ocorrer tanto na alíquota em si, quanto para redução de base de cálculo ou para diferimento de base de cálculo, percentual de diferimento. Tá? Então, eu posso aplicar essa verificação em qualquer das três situações: alíquota normal de ICMS, ou redução de base de cálculo de ICMS, percentual, né, de redução de base de cálculo, ou percentual de diferimento de ICMS. Tá? O teste que a gente vai fazer aplica a alíquota em si, mas ela poderia valer para qualquer uma das situações. Então a gente vai para o Jupyter Notebook para a gente fazer essa verificação, e tendo em vista que isso pode acontecer, tá? Por que pode acontecer? Uma vez que a alíquota, tá? Tanto a alíquota como os percentuais de redução de base de cálculo ou de diferimento, eles são vinculados geralmente nas naturezas de operação. Caso alguém, por exemplo, use uma natureza de operação incorreta para determinada situação, pode ser que eu tenha um percentual de ICMS diferente. Tá? Então, esse tipo de anomalia ocorre principalmente quando é utilizada uma natureza de operação diferente, né, indevida, né, para aquela operação. Vamos lá para o Jupyter Notebook. A gente está aqui agora no Jupyter Notebook, onde a gente tem um pequeno script em Python, onde a gente vai usar somente a biblioteca Pandas. Tá? Então, aqui a gente vai identificar anomalia nas operações de ICMS em situações idênticas, quando eu tenho o mesmo item, o mesmo estado do emitente e o mesmo estado de destino, tá? E a mesma operação, mesma natureza de operação no CFOP. Então, bem rapidamente aqui, explicando o nosso código, né? O que ele vai fazer aqui é carregar o meu arquivo. O arquivo que a gente vai usar é esse arquivo aqui, que está nessa pasta, tá? Esse arquivo, ele contém esse conteúdo, vamos abrir aqui para a gente ver. Então, aqui eu tenho o nota fiscal, eu tenho o código do item, eu tenho o estado do emitente, o estado do destinatário, a natureza de operação, aqui eu representei pela CFOP, vai substituir pela tua, do teu sistema, a alíquota de ICMS e o valor da mercadoria. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa identificar se em algum caso, para situações idênticas, a gente usou uma natureza, né, um CFOP, que tinha um parâmetro que não era para ser utilizada naquela operação. Né? Isso vai fazer com que surja aqui uma anomalia, né? Onde a mesma operação eu usei, né, em situações idênticas, eu usei uma alíquota diferente. Tá? Então, tu imagina aí na tua empresa, onde a gente tem relatórios com muita movimentação. Esse nosso exemplo aqui, a gente tem 103 linhas, né? Então, não é muita coisa, mas no dia a dia, dependendo do volume de empresas que a gente é responsável, ou da quantidade de operações que cada empresa tem, isso aqui pode ser uma tarefa trabalhosa, tá? Então, a gente consegue automatizar essa verificação usando aqui o Python. Então, o que o código vai fazer? Ele vai fazer aqui o carregamento do arquivo, né, nessa variável, vai gravar aqui numa outra variável, fazer a leitura com o Excel desses dados, tá? Depois, ele verifica aqui os casos, né, faz um agrupamento
dos casos onde eu tenho as mesmas operações, tá? Então verifica situações que são duplicadas no caso, né? Mesmo código de item, mesmo emitente, mesmo destinatário, mesmo CFOP. Depois a gente faz aqui uma verificação nessas operações, né? Faz um agrupamento dos dados para a gente verificar se existem alíquotas diferentes para essas mesmas combinações, tá? Usando aqui esse comando, tá? E aí a gente grava uma outra variável. Depois a gente grava esses dados encontrados numa nova aba do Excel, tá? Então, o que for encontrado de anomalia vai ser gravado numa nova aba do Excel, onde a gente vai identificar o ICMS diferente, tá? E depois a gente vai mandar essa informação para uma nova planilha, tá? Então a gente manda esses dados para uma nova planilha com essa nova aba do ICMS diferente. Então a gente clica aqui para rodar o nosso arquivo, já foi, são poucos os dados, então já apareceu para mim aqui a mensagem de fim, e naquela pasta onde a gente tinha somente a planilha de vendas com ICMS, agora a gente tem a planilha de vendas com ICMS atualizado, tá? Então a gente vai dar 2 cliques aqui, abre a nossa planilha, então agora eu tenho 2 abas, vou tentar dar um zoom aqui, aí eu tenho 2 abas, a valor original, que é a planilha original que a gente está conferindo, e uma nova aba com ICMS diferente. Então aqui ele já aponta para mim quais foram os casos em que, em situações idênticas, eu tive variação no percentual da alíquota. Então, nesse caso aqui, operação para o Espírito Santo, do mesmo item, então tem o item IT 0733, né? Aqui. O F emitente Espírito Santo, o destinatário Pernambuco, o CFOP usado foi o 5405. Teoricamente, essa operação deveria ter uma única alíquota, uma alíquota igual, idêntica, mas eu tive alíquotas diferentes aqui no caso, né? Talvez uma questão aí de parametrização de sistema, ou alguém que usou uma alíquota indevida, uma CFOP, né, uma natureza de operação indevida nesse lançamento. Então aqui eu tenho um outro caso, onde eu tenho um outro item, né, mesma situação aqui, mesmo CFOP, com alíquotas divergentes. Tá ok? Então é assim que a gente faz uma análise rápida de anomalia para operações idênticas usando o Python. Então era isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.